Eu esqueci de passar ali, mas nós vamos ler para que possamos meditar o texto que está em Lucas, capítulo 15. Eu quero ler o primeiro versículo e depois nós vamos ler um pouquinho mais do capítulo, mas primeiro Lucas 15, versículo 1, por gentileza. O texto diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, estavam com ele para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Por enquanto, só esse versículo. O que está acontecendo neste texto? Esse texto é um texto que diz que Jesus estava pregando. Ele estava com muitas pessoas, mas o texto diz que havia dois tipos de público ouvindo Jesus. Então diz que tinha os publicanos e os pecadores estavam sentados ouvindo Jesus pregar. Ó, privilégio, né? Próprio Jesus pregando. E aí tinha também os fariseus e os mestres da lei. E os mestres da lei, eles estavam fazendo algo. O versículo 2, por gentileza. O texto diz que no versículo 2, os fariseus e os escribas, que eram mestres da lei, murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Que absurdo, como é que pode? Dois tipos de público ouvindo Jesus. Primeiro, publicanos e pecadores. Naquela época, quando se escrevia, né, eram os publicanos, eram os cobradores de impostos, eles já eram vistos de uma maneira de olho torto, né? E tinha também os pecadores, aqueles que decididamente não seguiam a lei de Moisés. Então existia esse público. Jesus estava sentado ali pregando para este público, um público de pecador. E aí, do outro lado, estavam os fariseus e mestres da lei. Quem eram os fariseus? Os fariseus era como se fosse assim, vamos pôr entre aspas, os pastores e os que ensinavam na sinagoga. Aquele era um tipo de pessoas religiosas e eles estavam olhando e criticando Jesus. Como é que pode? Esse homem, ele senta com pecador, fica comendo com pecador. Olha só que absurdo. Quando Jesus conhece o coração, Jesus ele começa a trazer um ensinamento para esses dois públicos. E ele traz a forma como Jesus ensinava naquele tempo, ele falava através de parábolas. O que é uma parábola? Era uma história que Jesus contava, uma história, alguma coisa que era do cotidiano, do dia a dia deles, e através da história, Jesus trazia um ensinamento. Jesus estava escrevendo a história, que hoje nós temos a oportunidade de termos inteira nas nossas mãos. Mas Jesus, ele estava fazendo a história. E hoje também estamos, né, continuando essa história. Mas, nesse momento, Jesus olha o coração dos religiosos e dos pecadores, dois públicos que tinha na frente de Jesus. E aí Jesus ele começa a falar por parábolas, a contar história. A primeira história que Jesus fala, ele fala sobre a ovelha perdida. E ele traz um ensinamento. Depois, se você quiser, você vá lá. Eu não vou dar ênfase nessa história. A segunda parábola, Jesus fala sobre a dracma perdida. Era uma moeda, um dinheiro que a mulher tinha perdido. E aí ela faz todo um esforço para procurar. Isso é a segunda parábola. E a terceira parábola é onde eu quero me ater. Então, é o versículo 11. Então, aí eu quero ler, então, esta parábola que Jesus conta para este público, né? Tenha sempre na sua mente aí dois públicos. Qual era o primeiro público? Pecadores e os publicanos. E o segundo público?
os religiosos da época, fariseus e mestres da lei. Então vamos pensar, os pecadores e os religiosos. Vamos facilitando para a gente compreender. Então vamos lá. Lucas 15:11, por gentileza. Vamos lá? Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao seu pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele tempo, naquele lugar, naquele país, uma grande fome. E ele começou a passar necessidades. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? E eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor, e já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo e dê-lhe sandália nos pés. Tragam, matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Próximo. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. Chamou um dos empregados e lhe perguntou o que era aquilo. E ele lhe informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse filho que sumiu com os seus bens, gastando tudo com prostituta, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se. Isso, até aí o texto. Vamos pensar um pouco. É uma história comprida, e nessa história nós temos 3 personagens. Nós temos o pai e temos o pai com 2 filhos.
quando a história está desenrolando, eu vejo o comportamento de uma família. Jesus, ele usa o exemplo de uma família para trazer um ensinamento. Ele está dizendo que tem um pai, 2 filhos, e 2 filhos com comportamento totalmente diferentes um do outro, mas que, na verdade, tem muitas semelhanças. Então, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre cada personagem desta história. O primeiro personagem é o filho mais novo. A história diz que o pai era muito rico. E então, o filho mais novo chega diante do pai: pai, eu quero a minha parte da herança. O que o filho está dizendo? O pai ainda estava vivo. O pai não havia morrido. O pai estava com eles, mas ele queria a parte que lhe cabia. Me dá a minha parte. Naquela época, não se dividia a herança igualmente entre os herdeiros. O herdeiro, o filho mais velho, ele tinha direito a uma parte maior do que o filho mais novo. Nessa história, provavelmente, então, o mais velho ficaria com uma maior parte. Mas a Bíblia diz que o pai divide e dá a parte para o mais novo. Passa uns dias, ele se manda: quer saber de uma coisa? Eu vou embora daqui. Eu estou cheio da grana, eu vou curtir a vida. O que significa isso? Aqui, esta família é a casa do pai. O pai é Deus. Este é o exemplo que Jesus está dando. E ele fala que Deus tem 2 tipos de filhos. E ele diz então que um filho resolveu não ficar na casa do pai. Não vou ficar, eu vou curtir a vida. E ele vai embora. A Bíblia nunca disse que ele deixou de ser filho porque ele saiu da casa do pai. Ele simplesmente quis curtir a vida. E eu vejo nesta história 3 comportamentos nesse filho. O primeiro comportamento deste filho é que ele é interesseiro. Ele fala assim: aceitei Jesus, agora eu fui salvo e vou curtir minha vida. É isso aí que eu quero. A Bíblia nunca disse que ele deixou de ser. Ele é filho, mas ele resolveu sair da casa do pai. Pega a grana e ele vai curtir a vida. E ele, nessa intenção, eu quero saber, ele não valoriza a família que ele tem. O lugar onde ele está. Ele não valoriza o relacionamento que ele tem com o pai. Ele estava interessado, era naquilo que o pai poderia lhe dar. Quantas vezes nós, principalmente no tempo que temos vivido, achamos que nós vamos aceitar Jesus? Podemos, Somos, não é que achamos. Aceitamos Jesus, mas nós tomamos decisões nas nossas vidas que eu não quero ficar na família. Eu quero curtir a minha vida. E eu vou viver sozinho. Eu posso viver sozinho. E eu vou viver a minha vida. E ele vou embora. Meu pai não importa. Nenhum momento ele pensa no pai, nenhum momento ele pensa no irmão, nenhum momento ele pensa na família dele. Nós somos a família de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Esta é a família onde Deus tem nos colocado. Olha para o teu lado aí, Olha para o teu lado. É o seu irmão. É o seu irmão. E nós temos um pai. Quem é o nosso pai? É Deus. Nós somos filhos. E precisamos enfatizar isto. Um outro comportamento desse filho, ele foi ingênuo. Porque ele pega assim, vou gastar minha vida. Pegou a grana e ele vai. A Bíblia diz, algumas traduções diz que ele foi e gastou dissolutamente. Ele gastou desordenadamente. Ele não se preocupou em planejar. Não, vou curtir a vida. E
enquanto ele tinha grana, ele estava assim de amigos, ó, cheio de amigos ao redor dele. O filho estava longe de casa, achando que podia curtir a vida. E ele, então, na ingenuidade dele, ele valorizou muito mais os amigos, mas os amigos não o valorizaram, a não ser quando ele estava com dinheiro, porque quando o dinheiro acabou, acabaram-se os amigos. E um terceiro comportamento dele, né, ele foi muito insensível, porque os laços familiares ele não valorizou, como eu disse um pouquinho antes, né? Ele não valorizou o relacionamento com o pai. Ele simplesmente pensou nele mesmo. Eu vou embora e vou torrar tudo. E nós sabemos o que acontece com esse filho quando ele sai. Hoje alguém me disse, fulano, encontrei com fulano, mas ele está tão feliz, é outra pessoa, não sei o quê. Eu falei, isso não é verdade. Isso existe um prazo de validade. Porque se nós conhecemos Jesus, aceitamos o Senhor Jesus, nós temos uma paternidade, nós temos uma casa, nós temos um lugar. E se nós não vivemos os princípios, não tem como termos paz. Assim como ele. Ele chegou num momento que ele falou, acabou o dinheiro, e agora? E não era pouco. Ele falou, vou arrumar um emprego. O emprego naquela época era escasso, estava uma fome na terra. Ele vai e ele encontra um dos piores trabalhos que existia para a época, porque para os judeus o porco ele era imundo. E ele vai trabalhar e dar comida para os porcos. E como que era naquela época? Não é que ele trabalhou naquele dia, deu comida para o porco e à tarde ele recebe. Não, ele precisava trabalhar, fazer o porco engordar, para daí quando o dono vendesse, pagaria o funcionário. Então ele não tinha o que comer. E ele olha para os comendo bolota. Ele não come, a Bíblia não diz que ele come, embora ele tinha vontade, né? Mas a Bíblia diz que ele, olhando, ele tinha vontade de comer, porque ele tinha fome. Filhos comendo a bolota do mundo. E aí ele caindo em si, chega uma hora e falou, peraí, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu vou voltar para o meu pai. É aqui que nós vamos nos cuidar, proteger, né? E receber o amor do pai. É aqui. Nós somos filhos. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Ele diz... pega esse texto, eu não copiei aqui. Mas ele diz que nós não devemos ser como alguns que deixam o relacionamento como igreja. Hebreus 10, 25. Não vai? Eu esqueci de colocar. Não deixemos-nos de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, fazemos admoestações. Ainda mais que vocês veem que o dia se aproxima. Aqui. Nós não devemos deixar de nos congregar, de estarmos juntos. Ali, como texto, família. Ainda mais, por quê? Para que serve isso aqui? Para nós nos admoestarmos, nós estarmos fortalecendo um ao outro, chamando, vamos pensar assim, atenção, entre aspas, tá? Mas é ajudando, levantando, apoiando uns aos outros, porque todos nós somos filhos, e cada um de nós temos um jeito diferente de ser, mas nós temos um pai, que é amor. E o pai, ele providencia a cura para cada um dos filhos. Olha a cura que o pai providencia para o filho mais novo. Quando o filho mais novo chega, primeira coisa que ele faz, ele manda colocar uma capa, uma sandália nos pés e um anel. O que Deus, né, o que o pai está fazendo com este filho? Ele está resgatando
dignidade, restaurando a autoridade, porque quando ele coloca um anel nos dedos, significa autoridade. Uma sandália nos pés é autoridade. O pai resgata a autoridade sobre o filho. Ele dá dignidade para o filho novamente. É isso que o pai faz conosco. Ele nos traz para perto. Se nós cairmos em si e chegarmos, pai, eu quero ser. Não, pode até chegar, né? Falar, não, fiz tudo errado, não deu certo. Mas se tem uma coisa que ele não quer que sejamos, é ter este pensamento do filho mais velho, de servo. Quantas vezes nós oramos, né? Eu sou teu servo, eu sou teu servo. E esses dias eu lendo um texto, Jesus fala, eu já não os chamo, acho que é João, já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo de amigo, porque eu compartilho tudo o que o Pai me fala, eu falo para vocês. Então, nós não precisamos resgatar este papel de servos diante de Deus, porque o servo, ele faz só o que manda. E era isso que o filho, estou aqui, Senhor. Meu pai, eu estou aqui, eu estou trabalhando. Ativista ao máximo. Eu participo do louvor, eu dou aula na IBI, eu trabalho no grupo de serviço, e eu estou aqui, trabalhando. Ativismo, como se isso fosse fazer alguma coisa para agradar o Pai. O Pai tem nos chamado de amigo, porque Ele compartilha conosco o desejo, a vontade dEle para as nossas vidas. O Pai, Ele é amoroso. E esse filho que está o tempo todo em casa, né? Então, o filho mais novo, Deus restaura a dignidade, restaura a autoridade e há uma festa, uma grande festa. E qual é a cura que Deus providencia para o filho mais velho? Você sempre está comigo. Tudo o que eu tenho é teu. Nós sempre temos ouvido, o Senhor Jesus já nos deu tudo o que nós precisamos para a vida. O Senhor Jesus já nos deu tudo. Como que nós precisamos olhar? Eu quero desfrutar do que o Senhor já me deu. A Bíblia me garante que Ele já me deu paz. A Bíblia me garante que Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. A Bíblia me garante que Ele supre todas as minhas necessidades em glória. Mas a minha vida tem sido miserável. Por quê? Eu tenho uma herança nas minhas mãos, disponível nas minhas mãos. Mas eu estou julgando meu irmão. Estou olhando para o meu irmão. Estou olhando lá, está vendo? Olha lá como é que ele está fazendo. Olha. Irmãos, nós somos diferentes. Estamos numa família que temos um Pai de amor, que entende nossas diferenças. E Ele nos juntou aqui, como igreja. E nós, como igreja, somos a manifestação do amor de Deus aqui na terra, para com os que estão aqui e para aqueles que estão fora. Então, o Senhor Jesus já nos deu tudo. Qual é o meu papel? É desfrutar, entender, olhar para o Pai. Eu quero me relacionar com o Pai. E essa parábola, o interessante é que ela não tem um final. Não dá um fechamento. Sabe por quê? Porque esse fechamento, quem decide é você. Você decide qual é o final que essa história terá. Quem é você nessa história? Jesus, Ele ensina, Ele traz um ensinamento para dois públicos, os pecadores e os religiosos. Ele está dizendo para os pecadores que quando ele se arrepende, ele volta para a casa do Pai, a festa, o Senhor restaura a dignidade, dá autoridade, ele tem vida novamente.
Mas ele também diz para aqueles religiosos que estão o tempo todo ali. Era isso que o Senhor estava falando, era isso que ele queria ensinar. Vocês estão se achando os bons porque vocês cumprem toda a lei, vocês fazem tudo o que devem fazer. Mas eu sou o Pai, eu já providenciei todas as coisas. Desfrute daquilo que eu tenho te dado. O final, cabe a mim decidir que tipo de filho eu quero ser. Eu quero ser o filho que quer se relacionar com o Pai. Eu não quero ser aquele adolescente rebelde, né? Que olha para o pai e fala, meu pai é careta, vou embora, né? Acho que todos nós passamos por esse período, né? Achar que nós somos o máximo, podemos fazer o que a gente bem entender da vida. Mas eu quero olhar para o meu Pai. E eu quero me relacionar com o meu Pai. E o Pai, Ele quer se relacionar com você. Eu não sei que tipo de filho você tem sido. Eu só sei de uma coisa. Eu tenho um Pai que me ama. Eu tenho um Pai que te ama. E Ele está te esperando de braços abertos. Se você decidir voltar para a casa do Pai. Onde há segurança, onde há amor, onde há paz, onde há manifestação do poder dEle, onde toda a autoridade está nas nossas mãos, a autoridade está nas nossas mãos como igreja. O Senhor está te esperando de braços abertos. E talvez um outro filho que está aqui, Senhor, me dá um cabrito. O Senhor tem um bezerro gordo, preparado. É só nós desfrutarmos do relacionamento com o Pai. O Senhor não quer te dar um cabrito. Você é dono, você tem o boi gordo à tua disposição. A escolha e o final somos nós que decidimos. O Pai nos ama. O Pai nos ama. Viva como um filho que quer desfrutar da presença do Pai, que tem prazer de estar com o Pai. Valorize a sua família. Valorize a família que o Senhor tem colocado como igreja. E desfrute da herança que Ele deixou para você. Amém? Eu gostaria de te convidar a ficar em pé. E eu quero orar. A minha oração é que você possa compreender o grande amor que o Pai tem por você. Desde o momento em que você disse, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor Jesus veio, o Senhor Jesus morreu, o Senhor Jesus ressuscitou e o Senhor está vivo à direita do Pai. Eu tenho certeza que o Senhor virá nos buscar. Eu renuncio a Satanás e seus demônios e todas as suas obras na minha vida. Desde o momento que nós declaramos isso, nós somos filhos. E o meu desejo é que você entenda, compreenda isso, que saia daqui da nossa mente e possa passar para o nosso coração, para o nosso espírito, o amor do Pai. Será que podemos cantar aquela música do amor? Amor, ele fala, eu estava pregando, eu lembrei o nome dele. Vamos louvar, vamos cantar ao Senhor esta música e depois nós estaremos participando da ceia. E eu quero orar. Pai, eu sei que o Senhor nos ama. Pai, obrigada, obrigada. Pai, perdoa-nos, porque quantas vezes nós estamos olhando, julgando os nossos irmãos. Pai, mas o Senhor é o nosso Pai. Pai, nós queremos nos comportar como filhos que se importa com o Pai, que ama o Pai, que tem prazer na presença do Pai. O Senhor é o nosso Pai. Obrigado pela família que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, pela nossa família
de carne, mas obrigada pela família espiritual que o Senhor nos colocou como igreja. Pai, eu quero declarar, como a tua palavra diz, Pai, que nenhuma porta do inferno prevalecerá sobre a tua igreja. Pai, nós estamos aqui, somos fortalecidos uns pelos outros, por causa do teu amor para conosco. Nós somos seus filhos e queremos ter este entendimento. Nada que eu faça vai fazer o Senhor me amar mais. Nada que eu deixe de fazer vai fazer o Senhor me amar mais. Mas é por causa do que o Senhor já fez por mim. Pai, obrigada, 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 obrigada. Pai, queremos louvar ao Senhor nesta noite, dizendo, Senhor, o quanto que nós amamos e compreendemos o seu amor.